Então vamos lá, nosso capítulo 8, né? Sim. O desastre de Acelino. O título do capítulo já diz tudo, né? O desastre. O título já está sugestivo. Bem sugestivo. Já está antecipando o que a gente vai ver aí nos... Qual foi o tempo em que Acelino ficou nas zonas inferiores e por que considerava o seu fracasso mais grave do que o sofrido por Otávio? Bom, aqui na página 54, 55. Isso. Fala de 11 anos, né? 11 anos. É 54. 11 anos. E vinha 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Isso. O meu tá na página 47, versão mais antiga. Uhum. Mas aqui um pouquinho antes, no segundo parágrafo, eu achei interessante assim. Não chore, meu caro, né? Falando com ele. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Isso. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Isso aí. Na verdade, Deus com certeza, Deus é milionário nessa. Pobres somos nós, né? Hã? Pobres somos nós. Pobres somos nós, com certeza. As oportunidades divinas aí são gigantescas. Esse foi o próprio Acelino falando, né? Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual, ou seja, falido mesmo, né? É isso aí. Aí ele, né, voltei-me surpreendido, não reconheci o recém-chegado. Aí ele apresentou que era o Acelino. Sim. Aí ele fala que não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Teve a oportunidade, não aproveitou, né? Quer dizer, ele para as pessoas no mundo, ele foi uma boa pessoa. Não estava devendo nada, né? Mas para, vamos dizer assim, para o tesouro espiritual, Para o mundo espiritual, né? Ele assinou as notas promissórias e não resgatou. Só que ele continua falando uma coisa importante ali logo em seguida, né? Você perdeu a partida porque não jogou. Isso. E eu perdi jogando desastradamente. Desastradamente, é aí que Para comprar, né? Sim. Quer dizer, o Acelino, né? O Otávio, na verdade, nem fez nada, né? O Acelino fez uma besteira maior ainda. Cobrou pelo que ele conseguia fazer, né? Ele fez, mas cobrando. O Otávio... Na verdade, é a próxima pergunta, né? Sim. O Otávio, ele, vamos dizer assim, ele tinha vamos dizer assim, as ferramentas espirituais, mediunidade e tudo mais, só que ele resolveu ignorar. Exatamente. Já o Acelino, ele usou as faculdades espirituais. Ele usou mal, né? E usou mal, que nós vamos ver aí mais para frente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Só 11 anos nossos, né? Porque o tempo é diferente, né?
Inclusive, no anterior, a gente falou em 30 anos lá, mas é um tempo bem diferente, né? Eu imagino que para quando é coisa boa, o tempo passa muito rápido. Entendi. Quando a coisa é ruim, o tempo demora para passar, né? Entendi. Então, ele ficou lá 11 anos, mas eu acredito que a sensação deve ter sido de uma eternidade, né? Talvez tenha sido, quando a coisa é ruim mesmo, né? Porque é como as pessoas relatam, né? As pessoas relatam, assim, que o inferno, ele é um tormento eterno. Por quê? Porque a sensação é de eternidade, mas na verdade não é. É porque a pessoa está sofrendo tanto que cada minuto, cada segundo que a pessoa passa naquele inferno ali é, é uma eternidade. Sim. E, novamente, o André Luiz tentou se comparar, né? Cada um de nós. Não, o Vicente que falou, né? O André Luiz fala mais embaixo. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido mesmo acidente que Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo não compreendia bem que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Mas cogitando o nosso futuro eterno. A sua Tem um transmissão, momento que ele fala. a sua transmissão tá meio ruim, viu, Alexandre? O seu Tá som ruim a tá transmissão? estranho, olha. Fica tipo assim, dando Dá um uma atraso, tipo um delay, um delay aí no. e às vezes embola um pouco as palavras. Yes. Espera aí um pouquinho. Vou tentar continuar por aqui mesmo, porque tá ruim de entrar no celular, não. Né? Vocês estão me ouvindo mal, é isso? Não, parece que deu uma melhorada. Às vezes dá um delay, às vezes dá uma cortada na sua fala. Entendi. Mas acho que dá para ir, sim. Vamos seguir. Vamos em frente. Então tá bom. O que Acelino fez da sua mediunidade quando encarnado? Página 55. 55 é. Cumpri a primeira etapa do programa dos 20 anos, fui chamada para a tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vivência da audição e psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia, continuavam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Esse foi o problema dele, né? Recebeu recebeu a dádiva de Deus divina e comercializou, né? Passou a comercializar os Sim. talentos recebidos. Um pouquinho antes aqui, ele até fala: no mundo não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Projetando esse futuro eterno. Isso é o André Luiz, né, falando. Uhum. Você está entrando de novo, Está Alexandre? entrando de novo em outro dispositivo aqui, vamos ver. Tá, vamos ver lá se vai melhorar. Tá falando alguma coisa? É microfonia. Espera aí. Melhorou agora? Só que não tem imagem. Fala alguma coisa. Melhorou? Vocês estão me ouvindo?
O som parece que melhorou, agora faltando imagem, né? É. Fala alguma coisa. Alô, alô? Alô, além? Agora apareceu a imagem. Isso, agora está com a imagem. Está no celular? Sim. Como é que está o som? Parece que vai falando alguma coisa. Parece que tá bom. Tá melhor. Então tá bom. Então, deixa eu colocar aqui um suportezinho. E vamos em frente. Beleza. Melhorou bem agora? Sim, parece que sim. Agora parece que tá bem melhor. Então tá legal, vamos lá. Então, Bom, então aqui a história dele, na verdade, é longa. Sim. Vamos dizer assim, vai aqui praticamente 2 páginas, né? Contando a história dele. É isso mesmo. Tem umas passagens aqui bem... Quando ele diz, agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Uhum. Faria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E o meu consultório encheu-se de gente. Quer dizer, que maravilha, né? Pô, tava faturando alto, né? Pois é. Então, isso é para a gente ver que mediunidade não é exclusivo só de pessoa boa, né? Pessoas materialistas, pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma certa ética, uma certa moral, vamos dizer assim, também tem de mediunidade. Tem acesso à mediunidade, né? Por quê? Porque é um canal, é uma ferramenta que a pessoa tem para ver se a pessoa melhora. A gente viu o caso do Acelino, a gente viu o caso do Otávio, que mesmo eles fazendo a coisa errada, eles continuaram, né, tendo o acesso à mediunidade e tudo mais. Era uma forma dos guias espirituais, tudo mais, tentar dar um toque nele. Olha, você está fazendo errado, muda aí, né? Uhum. Não se não me engano, acho que é nos Estados Unidos que a mediunidade é muitas vezes comercializada. Sim. Tu cobra para consulta, esse tipo de coisa. Porque eles entendem que isso não tem nada a ver com religião nem com espiritualidade. É uma coisa assim científica. Então, para eles, a mediunidade é mais vamos dizer assim, um sentido, é um sexto sentido. E aí, como eles não entendem que isso está vinculado uma missão, uma coisa que eles têm que desempenhar, eles acham que aquilo lá, para eles, é como se fosse mais um sentido que eles podem explorar. Então, instrumento de negócio. Mas isso só nos Estados Unidos ou tem em outros lugares do mundo que também faz isso? Capaz que tem em outros lugares do mundo também, né? Mas lá é bem conhecido isso porque muitos estudiosos lá, eles estudaram bem isso do ponto de vista científico, não ficou registrado. Entendi. Tem obras de estudiosos, de cientistas e tudo mais. Em outros lugares do mundo isso eu acho que não tem. Lá tem bastante por causa disso. Então eles pegaram e estudaram mesmo essa parte como se fosse uma ciência. Nada, né, totalmente desvinculado de religião, totalmente desvinculado de qualquer moral, né, nada disso. Mais um instrumento que tem aí para o nosso uso. Mas é interessante, as pessoas que fazem isso, elas não têm nenhum tipo alguma coisa, nada de ruim acontece com elas, porque, teoricamente, tudo bem, você lá em cima, quando voltar para o plano espiritual, você vai ter que arcar com as consequências. Mas aqui embaixo vocês não sofrem algum tipo de... Tipo Zero Igual, por exemplo. O Zero Igual é um cara que era médium e começou a vender, né, o que ele podia fazer e acabou, não sei se por coincidência ou não, faleceu no acidente de automóvel terrível, né? Sim.
Então, essas pessoas que fazem uso da mediunidade de forma comercial não estão sujeitas a algum tipo de represália? Não represália, né? Arcar com algum tipo de consequência ruim? Então, eu penso que o fato de ter utilizado um instrumento para proveito próprio, isso vai acarretar consequências, mas é que a gente imagina que isso vai acontecer nessa mesma encarnação, né? Muitas vezes não acontece nessa Pode ser em encarnação, vai outra, né? acontecer em outra. Tá certo. E aí, enquanto eles estão nessa encarnação que eles planejaram e tudo mais, vai sendo dado chance para a pessoa, né? E aí, se a pessoa realmente não aproveitar, na próxima a pessoa acaba tendo que reencarnar em condições piores, né? É isso aí. E aqui eu achei interessante aqui que ele coloca assim que amigos inscientes do caráter sagrado da fé aprovavam minhas conclusões egoísticas. Uhum. Então, quer dizer, ele não estava agindo sozinho, ele estava tendo respaldo de outras pessoas que também concordavam em receber recompensa material pelo uso da mediunidade, né? Pois é. Falavam aquilo que ele queria ouvir, né? Você está certo. Sim. Aquele tapinha nas costas, né? Tá tudo bem, vai por aí. É porque ele fala que não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Isso. Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Então, ele assim, usou os argumentos dele para justificar a conduta dele, né? Pois é. Admitimos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que deveria ser justa a retribuição. Tem várias passagens interessantes. Ele diz aqui, ó, a força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam, aliás, por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Que coisa impressionante, né? A pessoa se deixar levar dessa forma. Sim, porque, na verdade, ele abriu um canal pro que não prestava, né? Vamos dizer. É verdade. Nos ensinos do Evangelho, Jesus coloca, né? Não deixai sua mão esquerda ver o que sua mão direita faz. Então, é isso aí. Não entesourais tesouros na terra que o ladrão rouba, que a traça rói, que a ferrugem come. Então, ele foi exatamente... Ele utilizou isso para proveito material. Então, ele recebeu a recompensa dele aqui na terra. Ele não pode esperar receber recompensa nos céus. Hoje eu li uma também, eu recebi uma que diz assim, quando você der esmolas, não toque trombetas como os hipócritas. Se eu não me engano, é Mateus que fala isso. Também. Porque naquela época tinha isso, né? Os fariseus, eles, para demonstrar que eles tinham cumprido com as exigências da lei, eles faziam vamos dizer assim, a doação, alguma caridade, e saía trombeteando, olha, fiz isso, fiz aquilo. Então era para cumprir vamos dizer assim, uma exigência da lei. Entendi. E aí Jesus fala que se você quer reconhecimento na terra, faça isso. Se você não quer se você quer reconhecimento do céu, faça isso em silêncio, sem que ninguém saiba. Uma vez nós levantamos esse assunto porque numa das aulas lá durante o curso de aprendizes, eu me lembro que alguém, acho que foi até aquele que é advogado, acho que é o nome dele agora. Francisco?
Francisco. Francisco. Então, ele levantou a lebre. Será que não seria interessante, na hora que você estiver fazendo uma doação, que as pessoas vissem, para que se sentissem também com vontade de fazer a mesma coisa, de praticar o bem? Mas o problema, aí o que se levantou é o seguinte: vale o que está dentro de você, né? Se você está fazendo aquilo ali e pode servir como exemplo, desde que você não esteja fazendo com a vaidade na frente, é válido, mas o ser humano é terrível, né? Se você estiver fazendo para ganho pessoal, aí é outra história. Sim. Né? Se é para ganho particular, aí não conta. Agora, se você está fazendo, vamos dizer assim, dando uma divulgação, mas de forma que as pessoas possam também, né, entrar nessa corrente do bem, vamos dizer assim, aí tudo bem. Aí eu acho que é válido. O que não pode é o ganho pessoal. Não pode tocar trombeta, né? Eu acho válido, sim, eu acho válido ser divulgado, mas dentro desses conceitos aí, né, é o que está dentro de você, né? O que está dentro de você. Porque o mundo espiritual sabe o que está dentro de você, né? Então não adianta você querer enganar. Não adianta querer enganar, com certeza. Então, se é para efeito para estimular o outro, eu acho válido. Agora, para se autopromover, é outra história, né? É só ver a conduta de Jesus, né? Ele não ganhou nada com o que ele fazia. Então, né, ele veio ao mundo para dar essa divulgação. Só que ele não ganhou nada com isso. Esse testemunho. Aí é outra história. Sim. Continuando aí na saga do Marcelino, depois que ele morre, a coisa fica enrolada também, né? A morte chegou, meus amigos, e arrancou minha fantasia. Desde a instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. É o da terceira pergunta. O que acontece com a Celina após o seu desencarne? Isso. É verdade. E notícias de cúmplices encarnados, resultados comerciais e soluções atinentes a ligações clandestinas. Pois é, né? Ou seja, ele... Gritei, chorei e implorei. Já era. Ele ficou amarrado nessa situação, né? Gritei, chorei, implorei. Mas estava gemado. Aí sim. Aí ele menciona novamente aqui, né? Durante 11 anos consecutivos, espia entre eles. Sim. Porque ele fez uma ligação tão forte com essas pessoas que ele se viu assim como numa teia, que ele não conseguia se livrar. Né? Eu até trouxe aqui 2 livros. Um é o que eu já tinha mostrado para vocês do outro estudo, né? Que é o Perispírito. Não sei se a imagem aí tá boa, porque ela fica com esse negócio do... Não, você tem que coloca na frente do seu rosto, que daí ela aparece. Porque esse negócio de imagem no fundo, o negócio some. Não aparece. Aí, coloca na frente do seu rosto. Aí. Esse você tinha falado já com a gente, né? O perispírito. Você já tinha falado esse. Aqui no capítulo 28 do livro, que fala sobre ideoplastia, ele fala que reunidos tais espíritos pela lei da correspondência vibratória, criam seus infernos onde todos participam do sofrimento de todos, pois as cenas gravadas no espaço dos diversos tipos de... Aqui fala sobre suicídio, né? Mas qualquer tipo de ligação mental, ele fala que o mesmo acontece aos criminosos, aos avarentos, aos portadores de viciações várias. Ivone Pereira nos relata em seu livro Devassando o Invisível que visitaram em desdobramento cerca de 10 entidades em pequeno e miserável compartimento, em promiscuidade chocante. Nossa. Essas entidades enfermas, conscientes de suas culpas, cercavam-se de visões por elas criadas no ambiente.
que consistiam em lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassinatos, obsessões e suicídios. Então a pessoa amarra, as pessoas acabam criando, né, um tipo de corrente que amarra uns aos outros. Uhum. E aí se desvencilhar disso é muito difícil. São os amigos, né? Aqueles que batiam nas costas dele lá. Você tá certo. É vamos dizer assim, a correspondência vibratória, é a sintonia vibratória. Uhum. Você só consegue se livrar disso quando você sai dessa sintonia. Enquanto você está nessa sintonia, você está amarrado àquele grupo. Que é o que ele fala aqui: gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Uhum. Então não consegue desfazer enquanto o padrão mental da pessoa não muda. É isso aí. O Vicente ainda dá uma ajeitada para ele, né? Que é isso, não se atormente assim. Você não cometeu assassínios nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. É o fator humano, né? O fator humano influenciando sobremaneira aí a jornada espiritual da pessoa. Porque assim, eu entendo assim que eles estavam lá, fizeram lá um curso e tudo mais, estudaram para poder desempenhar a missão que viriam fazer na Terra, Uhum. mas assim, como o que prevalece vamos dizer assim, aquilo que a pessoa tem dentro de si, eles ainda tinham. Então eles fazem um curso, vamos dizer assim, é mostrado para eles como eles têm que proceder, mas aquilo ainda não está ali dentro deles. Então quando o cara mergulha na carne, que ele esquece tudo aquilo que ele estudou lá no nosso lar, ele acaba deixando prevalecer aquilo que tem dentro de si. E os dois, tanto Otávio como esse Acelino, o que eles tinham dentro deles? Ainda tinha esse padrão mental com essa coisa muito de apegado à riqueza, ao dinheiro, Sim, né? sim. Ao egoísmo, vaidade, né? Então, acaba que aquilo que você aprendeu é como fala na escola, né? Você não tem que decorar, você tem que aprender. Uhum. Porque você decorar, você esquece. Então, você tem que aprender. Porque você aprendeu, você não esquece. Então, aqui é a mesma coisa. Então, eles aprendiam lá, né? Frequentavam o curso e tudo mais, mas aquilo ainda não tinha dentro deles, ainda não aprenderam aquele tipo de comportamento, ainda estava muito superficial. Sim, não tinha ressonância, né? Vamos dizer. Vamos dizer, eles não Interiorizavam. interiorizaram, isso mesmo. Eles não interiorizaram esse comportamento. Uhum. Os professores falam muito o conceito, né? Entender o conceito. Sim. Você não entende, você quer decorar aquilo ali, decora, mas por que é isso? Eu não sei, mas é isso. E aí dá nisso aí. É isso aí. Exatamente. Não sei, só sei que foi assim, né? Aí você acaba. Você não pega o conceito, né? Que é para ficar bem claro o que você tem que fazer. Você vira um papagaio, né? Você escuta e transmite aquilo. Exatamente. Qualquer interferência externa, você acaba você não está sólido aquele conhecimento em você. Isso. Qualquer coisa que fuja daquilo, né? Aí você vai falar, mas espera aí, isso não está no script. Você fraqueja facilmente, né? Sim. Como acontecia muitas vezes, e olha que a pós-graduação, curso de pós-graduação que eu fiz, o povo colando na prova. Ah, meu Deus. Aí eu falei, na faculdade, vamos dizer assim, que não é o certo, mas ainda é normal, né? Agora, no curso de pós-graduação, a pessoa colar é demais, né? Tá perdendo tempo lá. Mas é aquilo que eu falei uma vez quando eu fazia faculdade. Falei, olha, você vai ficar colando as coisas aí, que nem a pessoa queria que eu passasse as respostas. Falei, ó, quando você tiver que arrumar um emprego e passar por um teste para emprego, você não vai conseguir colar de ninguém. Colando. Então você está fazendo o que aqui?
tranca a matrícula e vai fazer um outro curso que, né? Porque a pessoa falou assim que era muito difícil. Falei, ó, se você acha que é difícil, faz um curso que você goste, um curso que, né, que você, né, tem afinidade. Se é algo que não tem afinidade com você, o que você está fazendo aqui? Aí você vai colar na prova, você vai sair e formar, vai pegar um diploma. Você vai usar o que no diploma, se você não sabe nada? Sim. Então é mais ou menos aqui a mesma coisa, quer dizer, eles fizeram o curso, né? Pegaram o diplominha do curso de encarnação, mas tipo assim, eles colaram na prova, né? Eles chegaram aqui e não, Sabia que eles fazia. não tinham dentro dele, não introjetaram o comportamento. É. Eu tô lembrando uma figurinha que eu recebi essa semana, acho que eu até passei pro Leonel, aquele lance lá do guindaste. O Ah, cara, é. o cara Bem, pergunta lá, né? Ele mostra um é, desenho primeiro é, de uma matéria que é de física, aí tem física, lá um triângulo, vamos dizer, né? um ângulo reto, né? E aí Retângulo. mostra lá que você precisa calcular para saber a força que vai ter, etc. E aí o cara pergunta, professor, onde que nós vamos usar isso? Onde que eu vou usar isso? Aí logo embaixo tem uma cena do cara tirando lá um container com o guindaste, e o guindaste vai para dentro d'água, né? Porque ele não usou o conceito, né? Vamos Puxa botar o o guindaste ali que guindaste. funciona. Pois é. Isso não. É, fica difícil. Ai, ai. Qual a conclusão de Acelino diante do seu fracasso como médium? Nossa, página 57 ali, ó. Logo em seguida, né? Não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito mío de ferir ninguém, nem desrespeitei a lei, alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando o crescimento espiritual com Jesus, viciado religiosos, delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento, não tendo desculpas porque estava esclarecido. Não tenho desculpas porque estava esclarecido. Não tenho perdão porque não me faltou assistência divina. Depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Pelo menos consciência disso ele está. Bom, nesse instante aí ele estava, né? Ele já estava lá de volta, né? Nesse momento que ele já estava lá, ele finalmente caiu em si, né? Caiu a ficha, né? Fui para fazer uma coisa, não resolvi, estou aqui de volta. Bom, é o réu confesso. É. Assumo que E isso que ele errei. fala aqui é de suma importância. Mutilados da fé e aleijados do pensamento, Uhum. Sim. que é o que a maioria das religiões que são aí do ramo mais dogmático fazem com a maioria das pessoas. É um tipo de fé que é uma fé cega, né? Você tem que, Uhum. você tem que acreditar porque é assim, né? É o famoso É, equilíbrio que não existe, né? Que nós já falamos, né? Não adianta você entrar de cabeça na religião achando que aquilo ali faz igual aquele tapa-olho do cavalo, né? Você só olha aquilo que está ali em frente, você não Uhum. consegue discernir o que está à sua volta e avaliar o que está acontecendo. Você entra Sim. de cabeça, você fica bitolado, né? É uma coisa que não faz bem. sem crítica, Não faz bem. né? Sem saber o porquê, né? O É aquilo que radicalismo, você né? é, e que você falou, Alexandre, é assim porque o padre falou, então eu não sei porquê, mas disseram para mim que tem que ser assim. Peraí, né? Vamos analisar o porquê disso aí. Vamos fundo aí, né? Que não é o caso dele, né? Ele recebeu informações bem precisas, bem detalhadas, né, do que ele deveria fazer, Esse, mas como disse o esse Clóvis, ele não absorveu, né? Ele não. é o ponto. Bom, pelo menos Vamos dizer assim, ele achou que ele podia vender os serviços dele, né? Pois Que é. o É. que, o que ele tinha não era algo
que deveria usar em benefício das pessoas, era para usar em benefício dele mesmo. É a tal história, ninguém disse que não podia, né? Então, ninguém falou para ele, não venda. Aí ele ainda tomou por base, né, os padres lá que recebem, os pastores. Se todo mundo cobra... Eu acredito que ele teve os toques do plano espiritual, mas ele se fingiu de surdo, né? Sim, sim, sim. Todo mundo cobra, eu vou cobrar também, ué. Que não, né? Porque aqui fala, ó, debalde movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Sim. Então ele se fingiu de surdo. Qual mensagem mais te tocou neste capítulo? Eu acho que por tudo que foi dito aí no final, é a realidade que se apresenta, principalmente quando a pessoa desencarna de novo, né? O fracasso da missão que ele tinha aqui na crosta. Isso é terrível, deve ser terrível isso. Deve ser um peso de Chegar consciência. lá, Deve ser um peso de chega... consciência muito grande, né, cara? Deve ser um peso de consciência muito, muito grande. O que para nós fica aqui de mensagem é que a gente tem que entender que mediunidade não é um dom, e sim um instrumento, uma ferramenta de trabalho. E que a gente é intermediário só, a gente não é dono dessa faculdade. A gente é intermediário. Então, quando a gente está lá no centro aplicando um passe, por exemplo, não é nós que estamos aplicando o passe. Pode ter coisa nossa ali também, mas com certeza a gente está recebendo, né, aquelas, vamos dizer assim, aquelas energias que está passando por nós e chegando até vamos dizer assim, o assistido. É verdade. Então, nós estamos recebendo também. Então, na verdade, não é o assistido só que está recebendo, é o assistido e nós que estamos aplicando o passo. Estamos também recebendo. Então, a gente não é dono dessas faculdades que a gente tem. A gente está sendo só um instrumento. Então, pelo que mostra aqui do Acelino, ele achou que ele podia vender porque ele achou que aquilo era dele. E ele não entendeu que não era dele. Uhum. E ele achou logo uma bela desculpa, né? Essas outras religiões, o pessoal cobrava, então vou nessa. Exatamente. É um trabalho como outro qualquer. Fica a lição. Capítulo 9, ouvindo impressões. Antes de começar na primeira pergunta aqui, no comecinho achei interessante duas senhoras, acho que conversando, né? Falando aqui, fiz quanto pude, exclamava a velhinha simpática. No entanto, os laços de família são muito fortes. Aí um pouquinho mais para frente ele fala assim, mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Quer dizer, aqui, pelo visto, a história assim, ela trabalhava, mas o marido não gostava, não queria que ela trabalhasse no centro. Exatamente. E ainda usava as filhas contra ela, né? A questão é que, assim, como que nós aqui vivendo na Terra, sabendo que a família não apoia o nosso trabalho, o que a gente deve fazer? Essa que é a questão. Mas logo na frente fala disso, né? Sim. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas, né? Sim. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe faziam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Então, não adianta você sentar em cima da dificuldade, né, que é o que mais vai aparecer para a gente, e dizer, não, eu não posso fazer porque eu não vou arrumar confusão com meu marido, com a minha mulher, com a minha família. Eu estou impedido de fazer isso. Eu não vou porque está chovendo, né? Uhum. É isso aí.
É como um conhecido fala, que o espírita, ele não é a prova d'água, porque bastou chover, ninguém aparece no centro. Ah, Isso é boa. ele fala mais, talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Tem Sacrifício. muita coisa que você tem que trabalhar. Quando você cacareja, bota o ovo e cacareja, o bicho pega, né? Então, se você percebe que está sendo muito bombardeado, você tem que dar um jeito. Sim, Graças a Deus, não passo por isso ainda. Pelo menos até agora não houve nenhuma coisa nesse sentido. Mas eu sei de gente que, na nossa turma mesmo, tinham problemas de famílias que ou o marido não gostava, ou a mulher não gostava. E teve sim, gente que saiu do curso por causa disso. sim. Por causa disso, né? É. Eu lembro quando eu fiz o curso de médiums, tinha uma colega nossa lá que ela não dizia que ela ia no centro. Ela Aí, ó. dizia que ela ia visitar amigos. Se ela falasse que ela ia do centro, ainda mais fazendo curso de médiums, que o marido, a família, não ia deixar ela de jeito nenhum sair de casa. Seu macumbeiro que você escuta. Ela tinha, olha a situação, ela tinha que mentir dizendo que não, que ia encontrar com amigos. É complicado. Isso é Eu vejo assim que é uma uma. situação complicada. Por outro lado, um exemplo bacana aí é o da Maria José. Eu me lembro que uma palestra que ela fez pra gente lá, ela falou que o marido dela deixa ela na porta do centro e vai embora. A Maria É, José. Sim, tem. E sim, ela é sim. determinadíssima, ela é envolvida no trabalho ali, corpo e alma, né? Assim, ela é muito envolvida direta, né? Se sente assim, essa vibração dela, né? Com os preceitos, com os conceitos espíritas, etc. Mas ela fala, pô, e pelo jeito, acho que na casa dela é só ela. Mas ele se transformou no facilitador para ela, né? Foi importante. Sim. E ele fala numa coisa que é bem importante também: nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que nossas palavras. E é verdade, né? É o que é o da primeira questão aí. Comente com o grupo sobre a frase: nossos atos são mais contagiosos que as nossas palavras. É verdade, é isso aí. Uhum. É a questão do exemplo, né? A questão do exemplo sempre vai prevalecer muito mais sobre palavras. Faça mais e fale menos. Tem até um provérbio latino eu acho que é de Sêneca, que não tem muito a ver com a coisa, mas mostra um pouquinho. Ele dizia, uma das frases dele, que o que está escrito permanece, as palavras voam com o tempo. Então, é mais ou menos parecido, quer dizer, palavras voam ao vento, o exemplo fica, Sim, sim, Uhum. né? exatamente. Se tiver a oportunidade de fazer em vez de discursar, então faça, né? Ficar fazendo discurso não. Porque assim, por mais que a família não queira, porque no caso dessa colega que eu citei, eu acho que ela não agiu corretamente, porque se a pessoa já começa mentindo para a família, É triste, né? é complicado. Era preferível que ela não fizesse o curso naquele momento, É. né? Mas É não verdade, mentisse para a família. é verdade. Talvez não Deixasse, seja. né? Mais para frente, de repente, ela conseguia em algum lugar, ou ela conseguiria ir trabalhando a família, que até que eles aceitassem. É. É. Mas cada um toma a decisão que achar melhor, né? Eu realmente não faria isso. Hum. 2. Fazendo uma analogia com a nossa própria vida, reflita sobre a frase: teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Como é que se diz? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque aqui ainda fala assim: aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Uhum. Sim, porque não.
Que aqui fala assim, acho que é a outra falando, né? Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que, para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. Então, é assim, a pessoa tem que ter uma atitude em família condizente com aquilo que ele está abraçando também, né? Não Sim. pode querer também doutrinar a pessoa à força, falando, não, eu vou fazer isso e pronto, e tem que ter, infelizmente, uma paciência, porque a pessoa está naquela família não é por acaso. Sim. Uhum. Muitas vezes ela está ali justamente para tentar mostrar um certo caminho para aqueles familiares, um compromisso que a pessoa assumiu de tentar encaminhar aqueles familiares que ainda não compreendem as coisas. E aí, se a pessoa não tem paciência, se a pessoa quer fazer as coisas, vamos dizer assim, de obrigação, ou ignorar a família, ou mentir, como essa conhecida, você não vai... Aí bancarrota, aí não tem jeito. Aí é complicado. Né? Aliás, a tolerância é um dos fatores, né, que você precisa trabalhar aqui. Né? E ela menciona que não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Então, aquela história do bater de frente, né? Eu estou dizendo que é assim, vocês não concordam comigo, né? Então, você tem que tentar contornar, né? Aquilo que a gente fala, as pedrinhas pequenas você pula, as grandes você contorna. Mas se Sim. você tentar bater de frente, meu amigo... Aí não tem como. Eu lembro até hoje, eu lembro quando eu era adolescente, que eu fazia parte do Círculo do Livro, não sei se vocês lembram, vocês Eu conhecem. fazia parte, eu conheço. Lembro. Eu Você lembro viu de uma... um livro que o título do livro era assim, não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, a gente não pode querer também apressar as pessoas que são do nosso círculo familiar, querer que eles entendam o que a gente entende. É, Que muitas vezes eles ainda É. não estão nesse nível de entender o que a é gente já entendeu. Né? Mas principalmente aqui, por exemplo, eu só frequento. Eu assumi mesmo, todo mundo sabe que eu frequento, etc. Mas o pessoal fica com aquela, né? Você sente, né? Aquela, não aversão, mas aquele pé atrás, né? Sim, Então, eu não toco no assunto. Todo mundo sabe, evidentemente. Minha esposa sabe, não tento convencê-la a nada, né? Mas ela me deixa também democraticamente, ela fala, você segue o seu caminho. Então, mas você sente uma aversão, mas mais por parte dos primos, É. lá, entendeu? Mas de uma pessoa um pouco mais distante da família, sabe? Mas aquele pé atrás e tal. Mas não é por isso que entendeu? Se alguém pergunta alguma coisa, eu falo, bom, nós espíritos entendemos daquela forma, né? Agora, se o cara quiser acreditar, acredita. Agora, se ele não quiser, eu não vou ficar insistindo, né? O cara, não, porque na Bíblia tá assim. Ah, porque isso não tá, o espiritismo não está escrito na Bíblia. Eu não vou ficar discutindo, né? eles não entendem, né, que o espiritismo seja cristianismo, por exemplo. E eles não têm essa visão, né? Eles acham que... Então, como o espiritismo não segue a Bíblia, então o espiritismo não é cristianismo. Isso, principalmente o evangélico, né? Mais ainda. Sim. Aí é mais avesso. Eu diria que a doutrina não interpreta a Bíblia como eles, né? Porque o que a gente mais faz é mencionar a Bíblia. Pô. Sim, sim, Inclusive, sim. tem o livro clássico que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, as interpretações que estão ali, muitas vezes divergem das deles. Então, Sim, justamente. Esse é o ponto que eles insistem e querem
Também não alimento discussões, não. Eu deixo cada um com a sua... Não, se a pessoa pergunta para mim o que eu acho, pô, nós entendemos dessa forma, se você quiser entender. Assim, se você acha que isso é legal, certo? Tudo bem, assume isso para você. Agora, você acha que não? Bom, fica com a sua opinião que eu fico com a minha. O tempo da razão. Porque, vamos dizer assim, o Espiritismo não segue a Bíblia, mas, como o Alexandre citou, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. É a visão espírita sobre o Evangelho. Isso, mas... Em muitas citações você vai na Bíblia, Mateus tal, Jeremias tal. A doutrina, ela usa muito isso. Pô. Sim. Porque está lá, e você interpreta da maneira como a doutrina mostrou para você e você aceitou. Agora, se o outro não aceita, que existe reencarnação, se o outro não aceita que Jesus está vindo, né? O outro diz que Jesus está vindo, você diz que ele já está aqui, outro não, mas ele está vindo. Então tá bom, você acha que ele está vindo, ótimo, tudo bem. Que todo mundo vai voltar, e essas coisas todas. Que vai ressuscitar todos os mortos. Então. Como é que eu vou assumir esse corpito aqui? Meu? Você fala que o inferno é um estado mental, o cara te bate. Não, o inferno existe. Tá bom, então beleza. Então tu vai lá virar churrasco, não tem problema nenhum, pô. Porque se você assistir, eu assisto de vez em quando aquela novela que tá passando na Record, a novela Jesus, né? Em todos os momentos que alguém tá fazendo alguma maldade, alguma coisa assim, aparece aquela personagem, aquela atriz, que é até uma atriz, não é nem homem, é uma mulher, é uma moça que faz com a cara toda cinza lá, com aquele manto escuro, fazendo o papel do demônio. Todo momento que alguém tá fazendo alguma coisa errada, aparece aquela personagem que faz o papel do demônio. Então, quer dizer, é não assumir as nossas próprias responsabilidades, é jogar nas costas do demônio a má atitude que a gente faz. A culpa é dele, sim. Por aí, mas fazer o quê? Aqui a questão, porque ela falou assim, se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Então era tipo assim, um se digladiando com o outro, com acusações e debates teológicos, um querendo impor o seu ponto de vista para o outro. Aí não dá, meu amigo. Aí vira inferno, pelo amor de Deus. Aí é complicado. Então, a base do equilíbrio é aquela afirmação que dizem que é do Church, outro diz que é do Kenner, outro diz que é de não sei quem, que você tem que ter sabedoria para distinguir entre aquilo que você pode mudar e o que não pode, né? Se você não pode, resigne-se. Se você pode, crie coragem e mude. Então, se você vai e vê que a pessoa está se exaltando, você, bom, ótimo, a sua opinião é essa, a minha é essa, acabou, não vamos brigar por isso. Vamos deixar de ser amigos. É o que eu digo aqui, entendeu? Eu acho que eu, de vez em quando eu menciono isso, eu acho que aquilo que nos é comum é mais importante do que nos difere, entendeu? É mais importante, né? As opiniões comuns, elas são mais importantes do que as diferenças. As diferenças você pode trabalhar. Entendeu? Essa a finalidade. Se a pessoa fosse todo mundo igual, né? Seria um essa questão que o Alexandre falou aí é até algo que é da filosofia estoica. Isso já nasceu por volta do 3º século antes de Cristo. Então. Né? No estoicismo, é ensinado, por isso que o estoicismo é chamado da filosofia do conformismo. Não é que é do conformismo. Se está no seu poder mudar alguma coisa, tudo bem. Se não está no seu poder, não sofra por causa disso. Sim. Né? A primeira coisa é você perceber isso, né? A sabedoria é você perceber isso. Essa fronteira aí, né? Sim. Eu posso mudar? Não. Então, você não pode, vai. Segue o jogo. Não vai? Sim. Vamos em frente. Em frente. Ele arremata aqui de uma maneira terrível, não é ela, aliás? Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Ou seja, ela perdeu completamente a encarnação. Né? Não conseguiu evoluir. Ela não conseguia mais um padrão mental que fosse útil. Porque aqui ele fala assim, não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça.
É. Então, ela envenenou a mente, já não tinha mais. Aquilo que ela emitia de vibração não era mais útil. Sim. Estava tudo contaminado e não conseguia mais. Se ela fosse participar de vibrações, ela não ia conseguir vibrar nada mais, né? Sim. É igual aqueles acontecimentos aí que a gente viu em Mariana, Isso. a fábrica contaminou o rio, a água ficou imprestável. Então não tinha mais como, quer dizer, a mente dela já virou algo contaminado. Isso aí. Ernestina fora muito bem preparada antes de encarnar para atuar no campo de mediunidade na Terra, mas não deu conta. Qual foi seu maior desastre nessa missão e por quê? Bom, na página 61, Na minha está na página 54. pergunta 3, né? Meu Isso. 3? Deus. Apenas o medo, ela responde, Isso. afinal, Ernestina. Uhum. Indagava uma delas, a mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, ela explicou, né? Tive É, medo de tudo e de todos. É isso aí. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. sim. Interessante, né? A pessoa veio preparada e, no final... É assim, diante da primeira dificuldade, ela se deixou levar, né? O caso dela aqui é um caso que muitas vezes acontece muito com pessoas que resolvem, assim, entrar só no campo teórico e acaba não entendendo a parte, vamos dizer assim, espiritual da doutrina. Porque aqui, pelo que eu entendi, porque aqui ela fala assim, ó, desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. É. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumi encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em Uhum. mim mesma receava as tendências nocivas. É. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis. Então, pelo que eu entendi aqui, assim, ela tinha muito medo do místico. Aquilo que tinha envolvimento espiritual, ela achava que aquilo lá era misticismo, que aquilo lá era bobagem. Então, ela, vamos dizer assim, ela foi muito rigorista, né, nas coisas e acabava tendo medo de se deixar levar por algum aspecto místico que a fizesse de boba, vamos dizer assim. Uhum. Então ela não embarcou vamos dizer assim, do lado espiritual, porque ela desconfiava de tudo e de todos. É. Um pouquinho antes, quando a amiga dela disse que ela foi preparada, que elas eram muito... Enfim, suas reminiscências fazem me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota, ela fala no final. Uhum. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas, não vigiei como se impunha. Ou seja, Uhum. ela foi pega de... tudo que apareceu, que o Claudio falou, para ela foi extremamente temeroso, né? Ela não conseguiu firmar o pé e entender que aquilo ali era uma prova, na verdade. Ela estava sendo testada. Você vai ter que passar por isso para cumprir sua missão. E ela se deixou levar pelo medo, né? Não Sim, vigiei como se impunha, ou seja, como era necessário, né? Não vigiei como se impunha. Então, vai ser fácil, né? Vai vir alguma coisa, eu vou ter que mostrar meu serviço lá, porque aqui eu estou me dando muito bem, tirando 10 de tudo que é prova. Aí faz igual o cara que eu falei, ela muda a posição do vetor, pronto. pois é. Aqui fala assim: foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Sim.
Nesse mistério é indispensável contar com o assédio, tá aí, ó, de todos os elementos contrários. Sim. Todos os elementos contrários, né? Derrubaram ela. Ironias da ignorância, ataques de insensatez, sugestões inferiores e vai por aí. Ela acabou assim se deixando levar por um medo de se envolver, né? E com medo de cometer algum erro, alguma coisa assim, ela acabou não acreditando em nada. É aquele espírita que é descrente de tudo. Qualquer coisa que falem para ele, ele não acredita em nada. E sendo que Kardec sempre orientou assim, numa comunicação espiritual, você tem que ler, entender o que foi colocado e ver se tem coerência. Se você vê que não tem coerência, se você vê que é algo meio que uma mensagem que é coisa assim muito material, muitas palavras assim muito terrenas, não é coisa elevada, desconfie. Né? Mas ela se dobrou a tudo, né? Ela se rendeu a tudo que diziam para ela. E novamente ela afirma aqui, ó, são circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria a despeito de todo impedimento fortuito. Sim. Então, é você saber que você está aqui e vão te bombardear e vão fazer com que você te convencer a fraquejar, né? Dizer que tudo isso é uma... Como muita gente fala, né? Isso tudo aí é coisa do demônio, essas pessoas que falam com os espíritos são espíritos do, né? Sim. Que não tem nada a ver. É mexer com morto? O que é isso? Isso mexer com quem está morto? Ontem eu ri muito com a Marina no curso de médico, que ela perguntou para a expositora, que é a Ariete, falou Aniette. assim, Aniette, quando é que a gente sabe que está morto? Aí a Ariete falou, você sabe quando você nasce? Eu falei assim, não, mas ali eu não tenho como saber, mas como é que eu vou saber que eu estou morto? Aí o Vitor entrou e falou assim, faz o seguinte, se você acordar um dia e ver que está num lugar muito estranho, alguém te oferecer um cafezinho, um suco, já era. Uma maneira muito fácil de entender é quando você chega para as pessoas, começa a falar com elas, não te respondem, é porque você já morreu, você já partiu dessa para melhor. Muito bom. Comente as frases. Tanto tememos as mitificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Pois é. Compreendo agora dessa outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha oportunidade. Minha amiga. É tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços de Cristo. Ou seja... aquilo que a gente vê pelo Evangelho, que são coisas assim que ele fazia e que era só dependente da condição espiritual dele, nós transformamos em milagres. Isso é a perfeita, vamos dizer assim, mistificação do trabalho do Cristo. Achar que ele fez aquilo como um milagre, coisa que milagre não existe. E ele ainda disse, podeis fazer como eu faço e muito mais. Então ele já estava mostrando para a gente, não era nenhum milagre. Agora, isso depende de cada um. Vós sois deuses, né? Jesus diz isso, né? Sim. E essa expressão, vós sois deuses, é do Antigo Testamento. Isso está num salmo. Então, ele mostrou para nós que era algo natural, faz parte da natureza, tudo que ele fez, as curas. E nós, o que fizemos? Mistificamos, transformamos em milagres. Verdade. Muitas vezes depende de você também. Jesus dizia que levanta e anda, mas você tinha que acreditar naquilo. Ele usava os poderes dele, mas como você falou, não era milagre. Muitas vezes dependia só dele, ele usava o poder que ele tinha para curar a pessoa, e muitas vezes dependia da pessoa também, né? Fazer uma parceria com ele, vamos dizer assim. É a famosa porta, você tem que abrir a porta ou abrir a janela, né? Para receber a luz do sol. Se você deixa fechado,
Uhum. Sua casa fica nas escuras. Ontem foi dito que até a sombra de Jesus curava, mas tinha que ter fé, né? Sim, Quem andava na sombra dele ficava curado, mas... é um exagero, porque na verdade, assim, não é que a sombra dele curava, né? O A fato de você energia dele, entrar né? em sintonia com ele, você recebia o benefício. B. O bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Aqui já fala da questão da esposa, né? Uhum. Ele fala no último parágrafo aqui da página 62, enquanto ative a meu lado, verificou-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos da minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para servir o Senhor em qualquer... Ou seja, você não pode colocar nas mãos de outro o que você tem que fazer, né? O que é Sim. de responsabilidade. Novamente a gente cai naquele lugar comum de você, quando desencarna, não só a parte material, mesmo a parte sentimental, né? Infelizmente, você tem que usar aquele ditado antigo e chato que diz que ninguém é de ninguém. Você está aqui, você está junto com a pessoa, mas se você vai para lá, a pessoa aqui vai refazer a vida. Uhum. Você Sim. deixar que uma pessoa interfira na sua missão é muito complicado, né? E foi o que Sim. aconteceu, né? Aqui já é um trecho em que André Luiz encontra alguns cavalheiros, né, como ele cita aqui, conversando, e Uhum. aí ele pergunta, né, qual que foi o problema, né? Aí ele fala que é o amparo da esposa. Então a esposa, vamos dizer assim, serviu de um empurrãozinho para ele para ver se ele estava, né, aprendendo mesmo certinho as coisas. Enquanto a esposa estava viva, ele Uhum. estava andando na linha. Sim. A, a esposa estava servindo de muleta para ele. Isso que eu ia falar, a muleta, ou o chão, né? Porque ela perdeu o chão, perdeu a muleta. Aí, aí ele perdeu a muleta, aí ele se desequilibrou e caiu. É. Ele fala aqui, quando me senti sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la. Aí ele casou novamente, pelo E que acidentadas. entendeu aqui, né? É. Exatamente ligadas a entidades maléficas. Piorou mais ainda a história, né? Extremamente ligado. Ele é uma outra mulher, cara, ligada a entidades maléficas, né? Minha segunda mulher, Sim. com seus desvairos, arrastou minha perversões sexuais, de que nunca me superara capaz. Supusera capaz. Supusera capaz. Eu acho que ele andou conversando com aquele médico do outro capítulo, hein? Vai lá e É capaz, viu? você precisa cair na vida aí, meu amigo. Voltei Ai, insensivelmente Jesus. ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. É igual aquele personagem da escolinha, né? Tava indo tão Vai bem. então bem, né? Pois é. Meus desastres foram enormes, entretanto, embora reconhecida a minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Ou seja, ele ainda está nessa vibração, né? De depender de uma pessoa. Depender de uma É, pessoa, não, depender daquela pessoa, né? sim. Ele continua achando que não vai ser possível ele ter um rendimento, né? O triunfo dele, né? Mesmo no futuro, vai ser difícil sem ela. Isso é muito É, complicado, né? Você precisa de muita é, ajuda lá em cima, né? Pra... ele tem que aprender a caminhar pelas próprias pernas, né? Enquanto ele não caminhar pelas próprias pernas, ele vai ficar caindo. É igual criança. Criança, você não vai ficar carregando no colo a vida inteira, senão ela não anda. Então você É, tem que Isso aí. ensinar a andar. é, perdeu o companheiro, então. Eu acho que eu comentei isso aí, o pai do primo da minha esposa, ele também, senhor já de 90 anos, etc. A esposa Hum. faleceu, uns 2 anos depois, ele entrou, eu comentei isso, ele entrou numa depressão violentíssima. Né? É. Acabou desencarnando agora, um ano atrás, mais ou menos, ele acabou desencarnando. Mas entrou numa depressão que ninguém conseguia tirar ele do buraco.
Nossa Senhora. Algumas Novamente, é um pessoas... famoso, Uhum. Todo mundo, a família inteira tentando resgatar. Faz isso, faz aquilo. Olha o esforço e tal. Ele deu uma melhorada e tal, mas depois, de novo, para dentro do buraco. Acabou desencarnando. O famoso 2 anos. equilíbrio, né? O desequilíbrio é latente, né? Você se desequilibra completamente com a ausência do outro. Sim. Eu lembro da minha mãe também, quando meu pai morreu, ela disse que nunca mais pisava numa igreja, que Deus não existia. Você comentou. Ficou 60 anos ao lado dele, quando ele foi, ela disse que Deus não existia, que nunca mais ela ia pisar numa igreja. Felizmente, um mês depois, ela estava na igreja, né? Mas, no momento, ela renegou Deus. Nossa. Ela gritou com a minha irmã, Deus não existe, nunca mais me leve naquela igreja. Deus, para algumas pessoas, Deus só é bom quando tá tudo bom, né? Tá tudo bem, exatamente. Quando a coisa aperta e Deus não existe. Aquela história da mulher que pediu pela saúde do marido, pediu, o marido morreu. Aí ela falou, poxa Deus, eu pedi tanto. Aí ele falou, pois é, imagina se eu não estivesse aqui, né, para te escutar. Pois é. Qual mensagem mais te acrescentou neste capítulo? Eu acho que nós devemos estar atentos às dificuldades, transformar em oportunidade e lembrando sempre que a gente tem que estar preparado para atuar sozinho, né? Sem a dependência do... Sem muleta, sem muleta. Sem a muleta e sem o empecilho aqueles que estão aí para servir de pedra nos nossos caminhos, né? E entender que família faz parte do nosso programa, né? Então, Exatamente. Como é que o Chico fala? O Chico fala, você está onde deveria estar, com quem você pediu e fazendo o que você pediu. Ô, meu amigo, se vira. Como uma frase de uma freira que falou assim que você floresce onde é necessário, você está plantado onde é necessário. Aí. Uhum. Então não é algo aleatório, você está naquela família ali é porque você tem compromisso. Uhum. Então não adianta ficar se comprometendo com os outros se o principal, que é a sua família, você não se compromete. E para com esse negócio de karma, né? Como você disse, 90% não é, né? 90% porque eu estou sendo não é testado, karma. porque é uma prova, porque é uma expiação, até servindo de desculpa, de muleta também, né? Vira uma muleta isso aí. Então, se liga, né? Segue o jogo, você está aqui para ser testado mesmo. Pô. Exatamente. E você vai ser reprovado várias vezes, levanta e continua. Eu falo isso todo dia, meu Deus, de novo, eu consegui, eu não... beleza, vamos começar de novo. Levanta, sacode a poeira e dá volta. Para mim, que eu não ia fazer isso de novo, mas eu fiz. Então, o que eu vou fazer? A caderneta, né? A famosa caderneta, né? Sim. É isso aí, então. Encerramos por hoje.